Oi, eu sou o Gustavo. Vamos falar de roteiro? Um grupo de adolescentes curtindo a vida escondidos, um maníaco armado com uma lâmina afiada, um orçamento limitado e uma quantidade absurda de sangue. Esta é a fórmula dos filmes slashers, subgênero do terror que fizeram muito sucesso no início da década de 1980. Os estúdios de Hollywood produziram os slashers aos montes por causa do seu baixo custo e alta rentabilidade. No entanto, como quantidade era mais importante do que qualidade, ao final da década o gênero ficou saturado de filmes apelativos com a mesma fórmula. Cansado de filmes de terror de baixa qualidade, o roteirista iniciante Kevin Williamson decidiu escrever o slasher que sempre quis assistir. Começou escrevendo um curta-metragem de 18 páginas que chamou a atenção de seu agente, que solicitou que ele o transformasse em um longa. O roteiro ficou tão bom que foi vendido à Miramax por $400 mil. Wes Craven, ícone do terror da década de 80, que já havia decidido se distanciar do gênero, e Drew Barrymore, uma das maiores estrelas da época, foram atraídos para dirigir e estrelar no filme por causa da qualidade do roteiro. Lançado em 1996, Pânico foi sucesso de bilheteria e crítica, ressuscitando o interesse do público no gênero, criando uma geração inteira de imitadores e se transformando em uma franquia de 4 filmes e uma série spin-off. Pânico conta a história de Sidney Prescott, uma adolescente de uma pequena cidade da Califórnia que é aterrorizada por um assassino mascarado. É um filme de terror marcado por diálogos afiados, que flerta a todo momento com a comédia adolescente e satiriza clichês de filmes slashers. Mas não é do longa-metragem que vamos falar aqui. Para fins dessa análise, vamos nos ater à primeira cena do filme. O curta-metragem de Kevin Williamson ficou tão bem escrito que Drew Barrymore decidiu largar o posto de estrela para atuar somente nessa primeira cena. Por isso, mesmo se não tiver assistido Pânico, não se preocupe, pois só darei spoilers dos primeiros 13 minutos do filme. Já preparou a pipoca? Vamos analisar o roteiro de Pânico para saber como escrever uma introdução. No competitivo mundo do cinema, quem já teve a oportunidade de enviar material para um produtor sabe da dificuldade em fazer as pessoas da indústria lerem mais do que as primeiras páginas do seu roteiro. Por isso, é dever do roteirista começar com uma cena interessante, que seja capaz de agarrar a atenção do leitor e não largar mais. As primeiras páginas do seu roteiro, além de serem uma importante demonstração da sua habilidade de escrever, servem principalmente para estabelecer promessas ao seu leitor. Que tipo de emoções ele pode esperar da sua história? Ele vai perder tempo ao ler o seu roteiro? São nos primeiros minutos de filme que o roteirista deve estabelecer elementos essenciais da narrativa, como tom, ritmo e conceito geral do filme. Assim começa o roteiro de Pânico. Hello? Hello? Yes? Who is this? Who are you trying to reach? What number is this? What number are you trying to reach? I don't know. Well, I think you have the wrong number. Do I? It happens. Take it easy. Já nos primeiros minutos do filme, o roteirista estabelece que Casey está sozinha quando um estranho lhe telefona. A conversa começa como um simples engano. O estranho liga novamente para pedir desculpas e perguntar seu nome. Curiosa, Casey engata na conversa e conta que está se preparando para assistir a um filme de terror. O papo flui e os dois chegam a flertar, até que a conversa toma um rumo inesperado. So, you got a boyfriend? Why? You want to ask me out on a date? Maybe. Do you have a boyfriend? No. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Pelo subtexto dessa linha de diálogo, ficamos sabendo que Casey não está sozinha na casa. É o ponto de virada para o segundo ato da introdução, trocando a emoção leve de um flerte entre desconhecidos para uma situação tensa e possivelmente perigosa. What do you want? To talk. Well, dial someone else, okay? Listen, asshole! No, you listen, you little bitch. You hang up on me again, I'll cut you like a fish, understand? Pronto. O clima ficou tenso porque as cartas estão na mesa. O estranho ameaça contra sua vida, embora ainda não saibamos do que é capaz de fazer. O roteirista aproveita para explorar o personagem de Casey, a heroína da cena, que apesar de estar com medo, tenta ser durona e busca virar o jogo. Or else my boyfriend will be here any second and he'll be pissed when he finds out. I thought you didn't have a boyfriend. I lied! I do have a boyfriend and he'll be here any second, so your ass better be good. Sure. I swear. He's big and he plays football and he'll kick the
shit out of you! I'm getting you scared. I'm shaking in my boots. So you better just leave. His name wouldn't be Steve, would it? O jogo começa. Um quiz sobre filmes de terror. Metalinguagem e autorreferência são alguns dos temas principais de Pânico, e não há melhor lugar para estabelecer esses elementos do que na introdução. Nesse momento, o roteirista está definindo que tipo de pessoa é o assassino, o que ele é capaz de fazer. Name the killer in Friday the 13th. Jason! 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 I'm sorry. That's the wrong answer. No, it's not! No, it's not! It was Jason! Afraid not? No way. Listen, it was Jason! I saw that movie 20 goddamn times! Then you should know Jason's mother, Mrs. Voorhees, was the original killer. Jason didn't show up until the sequel. I'm afraid that was a wrong answer. You tricked me. Lucky for you, there's a bonus round. But poor Steve, I'm afraid he's out. Steve com tripas penduradas são uma imagem forte bastante para definir o que pode acontecer com Casey se ela não começar a correr. Para que o terror funcione, quanto mais claras as possíveis consequências, mais real o medo que sentimos. Aterrorizada e desnorteada pela morte de seu namorado, Casey se recusa a responder outras perguntas. Começa então a parte final da cena, a perseguição. Agora que sabemos exatamente do que o assassino é capaz, sentimos na pele o medo que Casey sente enquanto atravessa a casa fugindo de um maníaco com uma faca. Quando a tragédia é iminente, o roteirista injeta esperança ao fazer aparecer o carro dos pais de Casey. Ela corre na direção deles e por um momento sentimos que Casey conseguirá escapar dessa com vida. Ou talvez não. O roteirista troca o ponto de vista da cena para os pais de Casey. Os dois rapidamente percebem que há algo de errado na casa. Fica no ar a pergunta se Casey está vivo ou não. A mãe pega o telefone e ouve a voz da filha gemendo entre súplicas. Antes de morrer, Casey tira a máscara do assassino, cuja identidade permanece fora de quadro. Essa atitude firma o mistério como um elemento essencial do filme, simbolizando a promessa de que parte da experiência envolve desvendar a identidade do assassino. Get in the car. Drive down to the Mackenzies. No, my daughter. Let's go. No, my daughter. Call the police. Quando a introdução termina, as promessas estão feitas e temos uma ideia do que esperar das próximas 90 páginas do roteiro. Por exemplo, em termos de tom, sabemos que Pânico terá cenas de violência, suspense e mistério. Podemos esperar também sátiras a filmes de terror sem se quebrar a quarta parede diretamente. O ritmo da narrativa também está bem definido. As cenas progridem naturalmente. A calmaria evolui para a expectativa, que evolui para a tensão, que evolui para a ação e perseguição, podendo terminar em tragédia. Por fim, é fácil dizer qual o conceito de Pânico após assistir sua introdução. É a história de um maníaco mascarado que ataca adolescentes fazendo perguntas sobre filmes de terror. Acima de tudo, Pânico é um filme slasher, e a morte de Casey Becker e seu namorado Steve são um incidente incitante que dão início à ação principal do filme. Quase um minifilme, com início, meio e fim, a primeira cena de Pânico funciona como uma excelente introdução ao filme, pois estabelece promessas em relação a elementos essenciais da narrativa, criando na audiência antecipação e expectativa sobre o que ainda está por vir. Fala aí galera, eu sou o Gustavo e esse foi o primeiro vídeo do Vamos Falar de Roteiro. Eu vou fazer análise de roteiros de filmes tanto do cinema de Hollywood quanto do cinema nacional. Se você tem alguma sugestão, deixa o nome do filme nos comentários que eu vou procurar o roteiro. Se você gostou, dá um like no vídeo e subscreva o canal porque semana que vem tem mais. Até já!